Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amigas rainhas de oração, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá ao dia 2, ao segundo dia, orando com Esther. Aliás, orando como Esther, já tô orando com ela. Orando como Esther. Bom dia, queridas. Bom dia, Sueli. Bom dia, Pauliana. Bom dia, Inês. Bom dia, sim, minha irmã. Minha vida, meu coraçãozinho pra você. Andréia acordou cedo, amor. Bom dia, minha amiga, rainha, saudade. Bom dia, Maria Paula. Bom dia, queridas. Bom dia. Mais um dia aí na presença do Senhor, mais um dia para a glória de Deus, mulheres ao máximo, crescendo na presença do Senhor, esse propósito maravilhoso, né, que bênção, né, assim, não sei se Deus tá falando com você, mas tá falando comigo, e muito. Eu falei, Deus, cada vez que eu estudo o livro de Esther, quanto mais eu estudo, né, eu fiz as contas por cima. Eu conto assim, eu leio esse livro pelo menos vamos falar assim, nesses 10 últimos anos de Escola de Princesas, eu acho que eu leio esse livro, eu não vou falar todo mês, mas a cada 2 meses eu leio. Aí eu fiz um balanço, então em 10 anos, que de 10 anos pra cá que eu tenho estudado muito sobre esse livro, eu já li pelo menos umas 60 vezes, né? Só que eu quero falar pra vocês que cada vez que eu leio, Deus me surpreende. É uma fonte inesgotável, né? A palavra do Senhor, ela é inesgotável. E nesses dias eu estudando de novo, Deus tá falando de novo. Eu comecei a enxergar coisas aqui que antes eu não enxergava. Eu falei, Deus, o Senhor é lindo demais. Porque o Senhor tinha algo especial para as rainhas de oração, para as amigas rainhas de oração, né? Então tinha que ser para esse tempo mesmo. Foi para esse tempo que Ele nos chamou pra gente crescer juntas em oração, em graça, em bênção, em sabedoria, em unção, né? Eu até falei, eu vou pôr a coroa, a coroa tá aqui, né? Aí eu falei pro Cleber, falei assim, não, mas deixa ela aqui, né? Elas já sabem, a nossa coroa hoje tá invisível aí. Bom dia, queridas, bom dia, bem-vindas ao Propósito. Bom dia, Dani, bom dia, Cláudia. Muita gente entrando no grupo. Aí o grupo 2 já tá esgotado, o 1 ainda tem algumas vagas, mas aí a direção de Deus, eu falei, não vou abrir outro grupo, então, né, quem entrou, entrou. Quem vai receber a porção vai receber, depois vocês vão compartilhar, amém? Bom dia, Elisângela, Lara, Samanta, Jurcilene, bom dia, Sueli, bom dia, Menorzinho Oficial, tem gente nova, Lois Kids Store, bom dia, Liv, bom dia, chuva de bênçãos hoje, sem medida sobre as nossas vidas, bom dia, Tânia Braga, Maurizete, Cris, Lucimar, Eliana, bom dia a todas, que Deus abençoe. Nádia, bom dia, Nádia, você entra, eu já lembro do brigadeiro, aí eu lembro que eu tô de jejum, ainda bem que Deus me lembra rapidinho. Bom dia, oh meu Deus, bom dia, Eliana. Amor, você quer dar seu recadinho? Que hora que eu entrar aqui, eu não vou... Ele pediu 2 minutos da live. Você não terminou aí? E eu falei assim, minhas lives agora estão sendo menores, então antes eu te dava 5 minutos, agora eu vou te dar 1. Não, 2, vou dar 2 pra ele. Então vem, amor, porque a hora que eu começar aqui... Nossa, bom dia. Não, já terminei. Bom dia, Tina. Bom dia, Claulima. Bom dia, queridas. Bom dia, Gleice, Kênia, Lilian, bom dia a todas. Lela, bom dia. Edi, bom dia. Vem, amor, vem. Calma. Eu vou deixar ele falar rapidinho, né? Porque, na verdade, eu falei pra ele, amor, esses 21 dias você não vai participar, porque... Nossa! Já me cortou, sim, nem vou agora não, também, vem cá. Eu falei, não, porque vai ser mulheres, né, Esther. Mas aí ele pediu, eu falei assim, ai, amor, deixa eu falar um negocinho. Eu falei, então tá, 2 minutinhos você tem. Eu nem pus cadeira pra ele. Tá vendo? A pessoa chega. A pessoa chega e já atrapalha a live, me ligando. Ele me ligou aqui, travou. Mas amém. Amém. Pode começar, amor. Bom dia, então, né? Você viu já que ela já me tirou nos próximos 20 dias, né? Falou, ó, agora é só pra mulher e você não vem. É porque é propósito de Esther, amor. Amor, mas lá no livro de Esther tinha um rei. Ah, entendi.
Entendeu ou não? Entendi. É. Então, com a palavra, o rei por 2 minutos. Então tá. Na verdade, eu vim aqui, eu tava, assim, eu leio muito, escuto muito, vejo muita coisa. E Deus falou um negócio comigo hoje. Eu queria compartilhar aqui com vocês. Falei, bom dia, né? Tem gente que nem me viu. Bom dia de novo. Nossa. A última vez eu fiz a live sozinho, né? Eu fiz a live da Natália sozinho. Vê se tem condição o negócio dele. Nós somos uma só carne. Mas não vou nem falar nada, né? Faltou uma cadeirinha aqui pra mim, mas eu não vou colocar, senão você vai ficar muito tempo. Você percebeu, né? Que eu tô em pé, né? Tipo assim, nem senta porque você tem pouco tempo. Desse jeito. Desse jeito que acontece, que faz. Vai, comigo. Amor, já passou 1 minuto. Então, eu queria falar sobre a uva, né? Hoje eu vou falar do vinho. Mesmo? Cadê? Deixa eu ver. Tinha uma festa de 180 dias. Aí, hein? Tá vendo? Vamos ver o que Deus vai falar, hein? Então, eu até anotei aqui, porque eu achei tão interessante isso aqui. Fala assim, a uva, ela vale pouco e ela é perecível. O vinho vale muito e dura muito tempo. Quando uma uva é pisada no lagar, nós temos a impressão que é o quê? É o fim, né? Você vê a pessoa pisando aquela uva ali. O lagar, a gente vê isso muito, principalmente na Bíblia. É tipo um tanque, né? Onde as pessoas jogavam os cachos de uva e literalmente as pessoas subiam lá dentro e iam pisando a uva, né? Acho que no sul tem a festa, né? Tem. Aí vai esmagando a uva, né? Mas, então aí a gente vê aquela cena, o que a gente pensa? Nossa, acabou a uva, destruiu a uva, né? Tá todo mundo pisando na uva. Mas na verdade é apenas o início de uma nova fase. Uma nova fase que vai ser mais valiosa e mais duradoura. Aí a gente pensa assim, nossa, agora acabou, é o fim. Mas na verdade está passando por uma transformação. Amém. Então, o que Deus está mandando falar aqui? Eu não sei o que você tem passado, qual que é as suas circunstâncias, né? Aquilo que tem vindo contra você, quais os pisões que você tem levado, independente de quem seja, porque na verdade Deus tem um controle sobre todas as coisas, não é quem, né? Às vezes a gente tem que perguntar assim, o porquê que Deus está permitindo que aquilo aconteça. Amém. E tudo aquilo que acontece na nossa vida tem um propósito muito maior. E é essa sensibilidade que Deus quer nos ensinar, quer nos mostrar. Amém. A gente entender o porquê dessa luta, o porquê desse desafio, o porquê desse problema, o porquê dessa dificuldade, o porquê, né? E com a uva é a mesma coisa, né? Então, de repente, ela foi jogada num lagar, ela está sendo pisada, você olha para ela e fala assim, nossa, agora vai ser o fim, agora acabou. Mas não, ela está sendo transformada para ir para uma nova fase de algo que ela era perecível, que ela, né, provavelmente a Carol está aqui, ela trabalha com o supermercado, ela sabe disso. A fruta, ela é perecível, ela tem poucos dias de validade. Depois que ela apodrece, ela é jogada fora. No caso da uva também, ela é perecível. Mas quando ela é pisada, gente, ela se transforma em um vinho. E o vinho, além de ele é valioso, ele tem uma duração muito maior. Então, quando Deus permite que alguém seja pisado, é para quê? É para mudar a forma dele. Para mudar a estrutura dele. Pensa comigo. Ficar mais valioso, né? A uva, no estado sólido, ela vale R$15. Agora, na forma líquida... 10, 15 reais. Agora, na forma líquida, gente, tem vinho que vale milhares e milhares e milhares de real. O Michel então, sabe disso, né, André? Então, Deus, ele precisa, Deus precisa, às vezes, mudar a nossa forma, a nossa estrutura, para que a gente valha mais. Então, assim, às vezes tem situações que acontecem na nossa vida, simplesmente para Deus demonstrar e mostrar para o mundo inteiro o valor que você tem, o valor que nós temos. Então, assim, não reclame das pisadas. A pisada está fazendo você transformar, produzir, está te levando para uma nova fase, para um novo nível, para algo muito melhor, para algo muito maior. Não fique preocupado que a pisada está doendo. Nossa, e agora? O que vai acontecer? Como é que eu vou fazer? Calma. Você está sendo transformado num vinho.
Então, assim, você está sendo transformado em algo de muito, 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 muito mais valor. Amém. Então, essa é a palavra que eu queria deixar aqui para você. Que lindo! Amém. Glória a Deus. Agora, já que eu falei da uva, do vinho, você já entra na festa aqui. Amém, então. já vou entrar. Amém. Valeu essa introdução, né, gente? Que lindo, né? Olha como Deus faz, né? Nem sabia. E Deus é perfeito em tudo que faz. E lembrando que eu sou vinho rosé, tá bom? Eu sou melhor mesmo, eu sou rosa mesmo. Amém. Que possamos ser esse vinho, né? Que possamos ser essa uvinha aí amassada, né, pelo Senhor e dar o melhor vinho para Ele, né? Que a gente possa entender aí o nosso valor. E falando em vinho, nós vamos começar a nosso estudo sobre Esther, né? Esse livro tão precioso que Deus tem falado tanto aos nossos corações. E hoje tem são duas coisas que eu quero que vocês entendam só nesse primeiro capítulo, né? Nós vamos reforçar aqui algumas coisas. A gente já entendeu o contexto, né? Ontem já dei umas pinceladas aí, né, sobre o propósito principal do livro de Esther. E hoje nós vamos ver que logo no primeiro capítulo nós vamos entender aí um segredinho, um mistério que vai nos apontar já para o fim. Por que no começo ele já vai apontar para uma salvação? A gente tem que lembrar que a Bíblia, desde Gênesis, ela já apontou para a salvação em Cristo Jesus e já apontou para o Apocalipse. Então, se a gente entender todo o contexto, né, Deus, ele é um Deus de começo, meio e fim. Ele é um Deus completo. Então, quando ele faz algo no início, como ele é soberano, ontem nós vimos, né, que o princípio do livro de Esther é mostrar a soberania de Deus, que Deus está no controle. Então, quando a gente entende que nós temos um Deus soberano, um Deus no controle, tudo que ele começa já automaticamente aponta para um fim, já aponta para aquilo que ele tem para realizar. Ele é um Deus completo, que tem ciclos completos, que faz tudo completo. Então, assim, se a sua bênção ainda não chegou inteira, é porque Deus ainda não acabou. Porque o que ele faz é completo. Ele nunca vai te dar algo pela metade. A salvação da sua casa não vai ser pela metade. Jesus, quando morreu por nós, não foi para salvar alguns pecados, nos livrar de alguns pecados, mas foram de todos os pecados, todas as iniquidades, todas as transgressões. Então Deus, ele sempre vai te apontar para algo absoluto. Se algo ainda não aconteceu na sua vida por completo, é porque ainda não chegou ao fim. Se chegar, ele vai te recolher. Né? Porque às vezes a gente fica com aquela sensação, Deus, eu quero tudo perfeito, eu quero ser perfeita. Aí, querida, se você chegar nessa plenitude, aí o Pai vai te levar, porque aí você não tem mais o que fazer, né? Então, se ainda tá acontecendo os altos e baixos, as montanhas russas, né, da sua vida, é porque Deus tá trabalhando. E o que ele vai fazer é completo, para te levar para o fim perfeito. A gente vai ver aqui, nesse primeiro capítulo, eu vou ler com vocês rapidamente, e aí eu vou tirar aqui para vocês entenderem o propósito, e vocês vão ver que tudo tem uma perfeição. Tudo, Deus é um Deus minucioso, de detalhes. E tem duas coisas que nós vamos aprender hoje, porque essas duas coisas nós vamos aplicar para a nossa vida, e nós vamos começar a entender como Deus age, o coração de Deus, como Deus pensa, como ele age, né? Como que é a mente do Senhor, qual que é o segredo dele, para a gente poder orar como Esther, né? Pra gente poder aí alcançar o favor de Deus, a gente alcançar a graça de Deus em todas as coisas. E a pergunta, né, de hoje, né, a gente começando como começa o favor de Deus nas nossas vidas? Como que começa um favor de Deus? Eu preciso, Senhor, eu estou vivendo uma situação, eu preciso de livramento, mas como começa o seu favor? Na verdade, nós vamos entender que o favor dele já começou muito antes da gente chegar nessa situação. E nós vamos ver aqui, capítulo 1 de Esther, ele começa falando de um rei muito rico, muito poderoso, o rei Xerxes. Ele era o rei mais poderoso, né, daquela época. Ele era muito rico, ele era um homem muito rico. E ele tinha como a sua rainha principal a Vasti. A Vasti, ela era bisneta de Nabucodonosor. Lembra do Nabucodonosor? O imperador lá que destruiu o primeiro templo? Olha aí, né? Já tinha um negocinho do sangue dela ali
né, de enfrentar e falar, não, eu não vou na presença do rei agora não. Tá vendo? Então a gente tem que estudar a história aí pra gente entender. E ela era bisneta, então, ela já veio da linhagem, né, de Nabucodonosor, que era o imperador da Babilônia. E depois a gente sabe a história de Babilônia. Uma outra live a gente comenta sobre isso mais detalhadamente. E aí, então, ali já tinha uma diferença entre a Vasti e a Esther, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então ele começa lá assim, ó. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no terceiro ano, olha aí o número 3. Lembra que a gente estudou um pouquinho sobre 3? 3 é um número absoluto da Trindade, é o número que aponta para Deus, o completo. Então foi logo no terceiro ano do seu reinado. Então algo precisava acontecer. Ele deu um banquete a todos os príncipes e os seus servos, a todos, não ficou ninguém de fora, no qual se representou o escol da Pérsia e da Média, e todos os nobres e príncipes da província estavam perante ele. Então ele mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua grandeza por muitos dias, por 180 dias. Gente, pensa, uma festa durar 180 dias, 6 meses de festa. E aqui vai descrever os detalhes da festa. Deus, ele é um Deus de detalhes. Cada detalhe ele aponta para alguma coisa, para a glória de Deus, a grandeza de Deus, né? Então, olha só. E um detalhe. No livro de Esther não aparece o nome de Deus em nenhum momento. Não escreve Deus, Jeová, não aparece. Mas a gente vê que Deus, ele é o cenário de toda a história. Tem estudos que apontam, né, que o rei era figura de Deus, né, quando dá o livramento, né, quando toca no coração. Mas no contexto a gente precisa entender que Deus é o soberano. Ele é o escritor dessa história. Amém? Passados esses dias, o rei deu um banquete para todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias. 7, ó o número 7, a perfeição. Lá falou que foi no terceiro ano, aqui já tá falando no 7º dia, né? Por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia tecido branco, linho fino e estofados, né, de púrpura, atados com cordões de linho de púrpura e argolas de prata e colunas de alabastro. A armação dos leitos era de ouro. Gente, pensa um sofá de ouro, né? Olha que chique. E de prata, sobre um pavimento de pórfiro de mármore e alabastros e de pedras preciosas. Ou seja, era um negócio extravagante, né? Não existe nada na terra hoje que se compare a essas riquezas, né, dessa época. Então a gente já vê aqui que era algo assim acho que nem a loja de decoração de Dubai, né, vamos falar assim, Dubai, que é uma das maiores riquezas, acho que não tem essas coisas tão extravagantes como tinha nessa época aqui nesse palácio do rei Xerxes. Dava-se-lhes de beber em vasos de ouro, de várias espécies. Pensa, você bebia, era taça de ouro. A taça era de ouro e colocava o vinho e você bebia em taças de ouro. Bebiam em taças de ouro, pois o rei estava ordenando a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também, enquanto estava acontecendo a festinha do rei, a Vasti, que era a rainha, também deu um banquete para as mulheres na casa real do rei Assuero. Então lá na escola de princesas lá da época, né, porque a casa das rainhas, a casa real ali era o lugar que as rainhas se preparavam, né, as concubinas do rei, as mulheres se preparavam por um ano para entrarem na presença do rei, enfim. Então estava acontecendo uma festinha ali também. E aí, ao 7º dia, olha só, né, no dia perfeito, foi o dia que Deus fez. Aqui nós vamos começar a entender o favor de Deus, não só sobre a Esther, mas sobre todo o povo dele. Porque antes que tudo pudesse ser tramado,
como Deus está no controle e ele já conhece o fim da história, porque ele já tá lá, né? Então ele já começou aqui a preparar algo, uma situação, para que quando chegasse o momento do livramento, precisava de ter uma pessoa estratégica ali, né? Então, olha como Deus é estrategista, gente. A mente de Deus é brilhante, é estrategista mesmo. Ele já sabia o que ia acontecer, ele já antecipou algo, e aí ele causou uma situação para que algo acontecesse para favorecer a Esther, que ainda nem apareceu no cenário. E nós vamos entender isso, presta atenção, ó. Ao 7º dia, no dia perfeito, no dia que Deus faz todas as coisas, o ciclo completo, tinha que ser naquele dia. Estando já o coração do rei alegre do vinho, em outras palavras, ele já estava um pouquinho bêbado, né, gente? 7 dias ali bebendo um vinho, né? Aí você já viu, né? Com os amigos, aí você já viu, né? Mandou a Meumã, que é um dos concubinos do rei, dos servos do rei, Bista, Arbona, Bigtã, Abgata, Zetai, Cercas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem a presença do rei, né? O rei Assuero lá, então, que introduzisse na presença dele a rainha Vaste. Então, no meio da festinha, falou assim, ó, já mostrei minha glória, meu palácio, minhas riquezas, agora eu tenho que mostrar a minha rainha. A mulher mais bela desse reino é a Vaste. Eu preciso trazê-la aqui na presença para mostrar que eu sou o cara, né? Porque o homem tem isso, né? Ele gosta de mostrar, isso é natural do homem, mostrar o seu troféu, né? A sua conquista, a sua vitória. Isso é do homem, né? Quando o homem compra um carro, ele quer mostrar para todo mundo. Quando o homem sobe de cargo na empresa, ele quer mostrar. Isso é do homem. E ali ele já tinha mostrado todas as riquezas. Falou, agora eu vou mostrar a minha mulher. E o povo vai morrer de inveja. Falando, nossa, esse cara, não existe outro rei acima dele, né? Era mais ou menos isso. Que introduzissem a presença do rei a Vaste com a coroa real. Ele queria ela vestida de rainha, com coroa, com tudo. Olha as vestes, hein? Vai prestando atenção nos detalhes. Para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois ela era em extremo formosa. Porém, a rainha Vaste, olha só, então Deus criou uma situação, colocou um desejo no coração do rei e falou assim, já tá tudo bom, 7 dias de festa, vai lá, chama a rainha agora, né? Agora eu vou calar a boca desse povo, chama a rainha. Deus já foi colocando no coração ali, né, para poder chamar a rainha. Mas ao mesmo tempo, como Deus está no controle de todas as coisas, como Deus sabe de todas as coisas, Deus já sabia do futuro, e ele sabia do coração da Vaste. Então esse cenário foi criado, né? Ali essa situação foi criada para que a Vaste, olha só, no versículo 12, porém a rainha Vaste recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei. Pelo que o rei se enfureceu e se inflamou de ira. Olha só, uma resposta, né? Eu até coloquei lá no grupo, que foi um dos detalhes, né, que me chamou a atenção. Sempre que a gente vai fazer algo, sempre que tem alguma coisa, é muito importante que a gente, antes de responder, né, antes da gente falar sobre aquela situação, a gente precisa buscar em Deus a resposta. Porque uma resposta ou uma atitude que for, às vezes, no ímpeto, né, quando vem uma notícia, né, seja ela boa ou às vezes seja ela até má, né? Quando chega uma notícia, a gente tem que tomar uma decisão, né, no calor da emoção. Nós precisamos sempre consultar ao Senhor. Nós não devemos reagir instantaneamente. Porque às vezes o nosso ímpeto, né, o nosso impulso de querer resolver pode atrapalhar, pode comprometer. Agora eu vou ter que colocar, né? Pode comprometer a nossa coroa, né? Ali a resposta negativa da Vaste comprometeu a coroa dela, né? Ela não sabia que ela falando não para o rei, aquilo ia comprometer o seu reinado, né? A sua coroa, ela ia ser destituída, porque ela respondeu contrariamente àquilo que o rei pediu.
E aí isso vai me levar, né, que isso é um ponto que eu quero já deixar com vocês. Aquilo que a gente faz contrário à vontade do Senhor, que não está dentro do propósito, aquilo compromete toda a sua história, né? A desobediência, porque aqui a Vasti, ela teve um ímpeto, né? Ela foi desobediente a uma palavra, a uma direção que foi dada para ela. Então, a desobediência dentro de um propósito, dentro de algo que Deus já colocou para que se cumprisse na sua vida, isso pode comprometer toda a sua história. Então a gente tem que estar atentas para ouvir, Deus, o que o Senhor quer? Né? Eu tenho vivido algumas situações na minha vida e o que eu mais tenho falado é assim, Senhor, eu não quero te desobedecer em nada. Se Deus falar assim, vai ali, planta uma bananeira e fica por 2 horas, eu vou obedecer. Ainda que eu fale, Deus, eu não consigo, mas Deus vai me capacitar, porque se Ele está mandando, Ele vai capacitar. Então a gente tem que entender que a obediência, ela é uma das chaves principais para a gente manter a nossa coroa. Amém? Então pegue esse primeiro segredo aí no seu coração. E quando Deus criou essa situação, aí você vai falar assim, nossa, Nath, mas poxa, a rainha, né? E Deus criou toda essa situação para tirar a rainha? Sim. Se a gente entende, ó, o primeiro ponto, que Deus é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas, que a soberania dele é absoluta, para Ele fazer o favor dele valer sobre uma outra pessoa, sobre aqueles que são os escolhidos, as escolhidas, as filhas do Senhor, Ele move céus e terras, e Ele precisa derrubar reis, Ele precisa, para Ele poder... estabelecer reis e governantes, Ele precisa destituir alguns. Então, às vezes, Deus vai providenciar ali situações para que as pessoas que não estejam no coração dele, que não tem ele como o rei, né? Ele tira mesmo para poder dar lugar para aquele que ele vai exaltar, que ele vai realmente fazer resplandecer. Então, nós vamos ver isso ao longo desse livro. Então, essa situação foi criada pelo controle de Deus. Deus é soberano, Deus é absoluto. Tudo isso foi acontecendo, o rei chama a rainha, né, empinar e falar, não, eu não vou. Então, precisou, Deus promoveu essa situação, Ele permitiu essa situação para que o rei tomasse a providência, que é o que nós vamos ver agora, né? Qual que é a providência? É tirar a rainha. E tem um porquê. Então o rei consultou os sábios. Gente, olha a importância, né? Provérbios fala que na multidão de conselhos a sabedoria, né? O próprio rei aqui, ele estava irado, ele estava, né? A gente até usa a expressão, tá possesso de raiva, né? E ele estava indignado. Como que a rainha me desonra desse jeito e não vem aqui, manda recado? Eu sou o rei, quem ela pensa que eu sou, né? E aí ele, irado, ele não tomou decisão. Olha para vocês verem, pra gente aprender, que nós não devemos tomar decisões no calor das emoções, da ira. Isso é o aprendizado de hoje para as nossas vidas e vai ser esse conselho da Esther, né, dentro da Natália, né, do livro de Esther aqui, da palavra de Deus, para você nunca tomar uma decisão nem positiva nem negativa, né, na sua ira. Nunca faça isso, nunca. Né? Nem na ira e nem na alegria também, porque às vezes você tá tão alegre, né? Você tá ali alegre de vinho, ou tá e fala um sim, depois fala, nossa, pra que eu falei sim, né? Ou fala um não e fala, ai, por que eu falei não? Né? Foi a minha oportunidade. Então, tome conselhos. O rei, ele era soberano, mas ele tomou conselho diante de uma situação. Ele não foi sozinho decidir. Ele tinha poder, força, autoridade, governo. Ele tinha tudo nas mãos dele. Tinha o cetro. Se ele, na hora que ele levantasse, se ele não levantasse, falasse assim, mata aquela mulher. Mas ele fez o quê? Buscou conselhos. Busque conselhos. Mas também ele falou assim, ó, consultou os sábios. Ele também não buscava conselho em qualquer pessoa, não. Então, ó, fica a dica aí. Você tá buscando conselho em quem? Ou no quê? Né? Fica a dica, né? Em quem você busca conselho? Deus aponta para você pessoas. Ore. Sempre que eu preciso tomar conselho com alguém, eu e o Kleber, sabe o que a gente faz? A gente ajoelha primeiro e fala assim, Senhor, levanta as pessoas que o Senhor quer que nos ajude. Mostra para nós. Até pra gente
pedir conselho, a gente pede para Deus nos mostrar quem que a gente deve abrir o nosso coração. Porque Provérbios 4:23 fala, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Então não vai entregando a sua vida, o seu coração para qualquer pessoa não, gente. Toma conselho com pessoas sábias, pessoas que vão guardar, pessoas que vão orar com você, vão chorar com você, vão rir com você. Então, olha a dica aí, né? Nem era pra falar isso, mas eu tô falando e eu sei que é pra alguém aí que precisa ouvir. É pra mim. Pronto, né? Vamos continuar. Meu Deus, eu tô vendo que esse tempo vai ser precioso. Então, o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, né? Porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. Tá vendo? E os mais chegados a ele eram, aí falou o nome, né? Carcena, Setar, Mata, Tarsis, tal, Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam como principais do reino. Então ele tinha 7 conselheiros. Ó, 7 de novo, 7 é perfeito. Porque se precisasse votar alguma coisa, o número 7, além de ser perfeito, ele é ímpar. Nunca ia dar empate. Então sempre tinha sabedoria, né? Deus tá levantando aí. Você tem aí suas 7 amigas, né? Às vezes, né? Os seus 7 conselheiros, né? Como é que tá aí? Você também não precisa de muito não, tá vendo? Porque tem gente que põe as coisas no Facebook. Aí eu tenho 5.000 amigos, aí os amigos nem sabem da sua vida, amigo vírgula, né? E aí você põe ali no Facebook, no Instagram. Queridas, o rei tinha só 7, tá? Então fica a dica aí. Para de colocar suas coisas no Facebook, né? Nas redes sociais, né? Ó, não vou nem falar mais nada. Amém? Vamos lá. Fala, Deus. 15. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, sobre a rainha Vasti, por não haver ela cumprido o mandato do rei, por intermédio dos eunucos. Então aqui ele foi buscar conselho e falou assim, o que eu preciso fazer? Ele não foi para as redes sociais, ele não chegou lá no meio da festa e falou, gente, ó, a festa acabou, minha mulher não quis vir. Não, ele estava irado, mas ele chamou os 7 e consultou, falou, gente, aconteceu essa situação, o que eu faço? Né? Então, antes dele ir na presença do povo, porque ele era o rei, ele buscou o conselho, e aí veio o conselho. Então, disse Memucã, que era um dos príncipes, era um dos 7, na presença do rei e dos príncipes, a rainha Vasti não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Presta atenção, uma atitude nossa não vai ter consequências só em nós. Ou seja, não era só a rainha, né, que estava perdendo a coroa, que estava tendo uma consequência. Mas aquela atitude dela ia influenciar todo um povo que se espelhava neles. Então tome cuidado nas suas atitudes, tome cuidado, porque não é só você. Quando você toma uma decisão ou quando você faz algo, não é só você, mas é pelo menos a sua família. Pelo menos, porque é as pessoas que estão mais próximas de você. Então você tem que estar muito atento e muito consciente sobre isso. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos e quando ouvirem alguma coisa, dizer, mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes e do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Então eles já alertaram, falaram assim, rei, se essa notícia chega lá fora, se a rainha, que é a líder, se ela cai desse jeito, né, entre aspas, se ela faz isso, se ela tenta derrubar o senhor, imagina então nós lá, o povo vai se rebelar, as mulheres vão ter a revolução, né, a maior revolução ali, feminista, será que o feminismo, né, começou por aqui, né, pela Vasti, né, vai ter a maior revolução e as mulheres vão empinar a carroça dentro de casa, aí ninguém mais vai comer, não vai fazer mais nada, não vai querer trabalhar, não vai querer cuidar dos filhos, não vai, e aí, como é que vai ser? Como que vai ser o nosso reino? Vai desmoronar tudo, né, as mulheres não vão ter mais a sabedoria, e aí, na hora, já foi o alerta do rei, né, falou assim, é verdade, essa desonra, porque foi uma desonra. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Quando você honra a Deus,
Deus, ele te honra pela sua honra. Entendeu o ciclo? Eu honro a Deus, Deus me honra. Eu honro a Deus, Deus me honra pela minha honra, né? Então Deus, ele honra a minha fé, ele honra a minha obediência. O contrário também é verdadeiro. Não é que Deus vai me desonrar, mas quando eu não honro ao Senhor, não tem como virar honra sobre a minha vida. Quando a Vasti desonrou o rei, não tinha como o rei continuar honrando aquela mulher que diante de todo mundo desonrou a ele. Entendeu? Então, presta atenção no ciclo de honra do Senhor, né? Eu honro a Deus e ele me honra. E aí retorna, e aí vai, e aí não para. Então, atento a isso. Se bem parecer ao rei, então, promulgue de sua parte um edito real. Olha que interessante isso. E que se inscreva nas leis dos persas e dos medos e não se revogue, para que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Então eles falaram para ele, pessoal, olha, você vai fazer um decreto, ainda vai deixar assinado para ninguém nunca mais tirar e nunca mais esquecer desse dia. Olha como uma consequência, uma resposta tola, num momento de ímpeto, não só prejudicou a vida dela, a história dela, mas todo o futuro dela, né? Porque falou assim, essa lei vai ser instituída para sempre, ninguém vai revogar. E aí quando ele falou assim, ó, olha só o conselho da sabedoria, né, que veio pro rei. Falou assim, e aí o rei vai dar o reino dela para outra que seja melhor do que ela. Entendeu agora a soberania de Deus sobre a situação tá acontecendo e Deus tá com a mão aqui, agindo. Deus, isso aqui agora é o outro ponto, é o segundo e mais importante ponto dessa passagem pra gente finalizar. Deus é soberano, a gente já entendeu isso. Quando Deus é soberano, Deus ele é sempre soberano, ele sempre está no controle. Ah, Nath, o mundo tá de cabeça para baixo, pandemia e tal, e aí Deus, ele continua no controle, ele nunca saiu. A palavra de Deus fala que desde a eternidade, da eternidade à eternidade, Deus está no controle de todas as coisas. O mundo jaz no maligno porque Deus está no controle, porque Deus deu permissão ao diabo para agir no mundo, entendeu? Nem o diabo, nem o seu inimigo, nem o seu maior inimigo tem poder contra você, contra a sua família, contra a sua vida, se Deus não permitir. Ele só tem poder pela permissão de Deus, porque Deus está no controle. Nath, mas Deus permite? Ele permite para que haja um livramento. Muitas situações nas nossas vidas é permissão do Senhor para que haja o livramento, para que haja algo melhor, para que você se alinhe com a vontade dele. Então ele vai ali permitindo situações das mais loucas, né? A Vasti jamais imaginou que o rei ia ter a ousadia. Ela era a mais bela, a mais formosa, a que agradava o rei. Ela nunca imaginou que falasse, não, eu não vou lá ver esse bêbado agora não. Ela nunca imaginou que essa resposta ia tirar a coroa e o reinado dela, ia mudar a história dela para sempre, porque ela sumiu da história, ela desapareceu. Tem estudos que falam que foi, acho que foi até Amã, se eu não me engano, em alguns contextos, que pediram a morte dela, mate ela, né? Mas eu não vou entrar nessas questões aqui agora não. Então a gente precisa entender a soberania e o controle de Deus absoluto. E sempre que Deus está no controle, presta atenção que agora é o segredo dessa palavra. Sempre que a gente entende, né? Não é sempre que está no controle, porque no controle ele está sempre. Mas todas as vezes que eu entendo que o Deus está no controle da minha vida, né? Que a mão dele está sobre mim, eu posso ver pela fé que ele sempre antecede aquilo que eu vou precisar lá na frente para o meu livramento. Ele sempre antecipa a situação, ele sempre provoca algo para me beneficiar, para que quando acontecer alguma coisa lá na frente, eu já tenho aquilo que eu preciso para lutar, para guerrear. Um exemplo, veio uma doença, saiba que Deus já antecedeu, já preparou o milagre para você. Pode ser através de um médico, pode ser através de uma oração, aí a maneira que ele faz é dele, mas ele no controle. Toda a história, se você ler de Gênesis e Apocalipse, todas as vezes que o povo passou por uma situação de morte, aqui vai ter uma sentença de morte,
Deus já antecedeu a vitória, o livramento. Essa situação, Amã ainda nem tinha entrado na história, Esther ainda nem apareceu, mas Deus já estava antecipando, né? Antecedendo e antecipando, porque Deus, ele conhece o futuro, ele sabia que o povo já precisaria de um livramento, porque um decreto de morte ia vir contra eles. Então, antes de todo o cenário acontecer, Deus já estava levantando a Esther para aquele tempo. Você está entendendo? Abre a sua mente aí agora. Você está entendendo que quando Deus te coloca numa situação, é hora de você parar e orar e falar assim: Deus, me traz a memória. Tudo aquilo que o Senhor já preparou. Eu preciso visualizar. Às vezes eu não estou enxergando, mas eu preciso ver pela fé. Onde o Senhor começou a agir o seu favor sobre a minha vida? Então, quando Deus... Foi a pergunta que o Espírito Santo fez ontem comigo. Falou assim: como começa o favor de Deus nas nossas vidas? Como e quando? Se você buscar, você vai entender que antes de você estar nessa situação, Deus já preparou o livramento para você. E Ele vai te apontar para isso, né? E a gente vai ver nos próximos capítulos. Mas a gente tem que ter essa certeza, essa fé, essa convicção que Deus vai anteceder tudo aquilo que a gente precisa para alcançar o favor dele. Eu não sei qual é a situação que você está passando, se é com seu filho, com seu casamento, com as suas finanças. Eu não sei qual é o seu inimigo que ainda nem apareceu a sentença de morte, né? Mas ele já está tramando. Mas saiba que hoje Deus já está antecipando o seu livramento. Ele já está providenciando situações para te levantar como a rainha, como a escolhida dele. Sabe qual é a diferença? Olha o que o Espírito Santo de Deus está falando comigo agora. Qual é a diferença entre Vasti e Esther? Sabe qual é? Sabe o que tem de diferente entre as duas? Porque as duas, né, eram mulheres. A Vasti era rainha, a Esther ia entrar como rainha. Qual que é a diferença delas? A diferença delas é o rei do coração delas. Quem é o seu rei? Quem é o seu rei? Se o seu rei é o seu Deus, é o Rei Jesus, se ele é o dono do seu coração, se você já entregou a sua vida para ele, sabe que ele está no controle, que ele está no governo, que ele comanda todas as coisas, ele vai fazer situações, ele vai destronar rainhas, ele vai destronar autoridades, governos, situações, circunstâncias, para poder fazer você prevalecer e ter a vitória, e ter o livramento, né, sobre qualquer sentença de morte. Vocês estão entendendo a diferença? Por isso nós precisamos sempre nos posicionarmos diante do Senhor e entender que o Rei dos Reis sobre a nossa vida é Jesus. Ele é a nossa coroa, a nossa cabeça, ele é o Rei do nosso coração. Então que nós hoje entendamos essa identidade, né? Porque essa é a nossa identidade em Cristo Jesus. Nós somos rainhas escolhidas do Rei Jesus. E isso vai fazer a diferença sobre os nossos inimigos. E isso vai fazer toda a diferença diante de Deus e diante dos nossos inimigos, diante das situações que vão vir. Porque nós vamos saber quem é o nosso rei, quem é que está no controle, quem é que está no controle da situação. E aí ele vai agir, ele vai fazer coisas assim das mais loucas para poder te dar o livramento. Porque quando veio o livramento, não foi só para Esther, mas foi para todo o povo, né? Todo o povo judeu, foi para toda a história da humanidade. Amém? Então, assim, esse capítulo 1, né, eu não vou encerrar, porque depois fala... Aliás, deixa eu só ler o último, já estamos no penúltimo versículo. Quando for ouvido o mandato, né, que o rei decretar em todo o seu reino, visto que é todas as mulheres, vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante quanto ao menos importante. O conselho, então, pareceu bem tanto ao rei como aos príncipes, e o rei fez segundo a palavra de Memucã. Então o rei ouviu ali o conselho e falou: eu gostei desse conselho, eu vou então tirar a coroa dela, expulsar ela, e aí todas as mulheres vão entender quem manda é o rei. Então, último versículo, né, do capítulo 1. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua. Olha só, gente, era um rei internacional. Vocês estão entendendo que foram cartas em todas as línguas? Eu quero falar uma coisa para vocês, que Deus me falou aqui agora. O Senhor já está escrevendo cartas em todas as línguas, para que todos os